Ótimo, pessoal. Então, assim, pessoal, a gente já vamos começando, né? Hoje, então, chegamos ao nosso quarto dia, último dia, mas não menos importante, né, do mini curso de Indústria 4.0 e Transformação Digital no setor de petróleo e gás. Essa é uma iniciativa do PRH 16, que é o Programa de Recursos Humanos da UFRJ. E tem gente pedindo para acessar aqui, eu estou no mesmo computador. Então, hoje a gente tem a aula, uma palestra, com o Cláudio Miller, e eu vou apresentar ele aqui para vocês antes da gente começar a passar a bola para ele. Então, o Cláudio ele é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e é mestre em Processamento de Polímeros por essa mesma universidade. Ele possui MBA em Economia e Finanças pelo INSPER de São Paulo, onde ele é membro do Comitê de Tecnologia do INSPER também. Tá? O Cláudio tem uma grande experiência profissional, com mais de 20 anos de atuação na área de transformação digital, então hoje ele já traz uma visão aí um pouco diferente dos palestrantes anteriores, isso é importante para a gente. E atualmente ele é gerente regional de vendas da Aveva, ou Aviva, uma das empresas líderes em soluções digitais para a indústria, atuando diretamente em projetos com grandes empresas, como, por exemplo, a Petrobras, a Vale e a Braskem. Então, eu já agradeço de antemão o Cláudio Miller, meu antigo conhecido, né? Nem vamos dizer o tempo, mas nós estudamos juntos na mesma escola, no curso técnico, muitos anos atrás. Nossas vidas tomaram rumos diferentes, né, Cláudio? Mas a gente sempre procura manter um pouco de contato, e eu sei do excelente profissional que ele é. Então, aproveitem, fiquem à vontade, o Cláudio já falou aqui, vocês podem interromper, vocês podem colocar no chat, participem, acho que é um momento de aprendizado, né, e com uma visão de mercado aí que é importante para quem está dentro da universidade. Cláudio, mais uma vez te agradeço muito, né, pela tua participação, pela indicação da Helena, que acabei conhecendo através de você, que deu aula ontem. Te agradeço em nome da ANP, Agência Nacional de Petróleo, e do PRH 16 da UFRJ. E agora a voz é toda tua. Deixa eu só dar dois recadinhos rapidinho. Um é que ontem eu fiquei tão intertida na apresentação da Helena que eu esqueci de colocar o link de presença, então coloquei hoje um link somente para quem não preencheu ontem, né, atrasado, da aula de ontem. E depois eu coloco aqui mais no final o da aula de hoje. Isso é só para quem quer certificado de participação do curso. Tá bom? Cláudio, é contigo, fique à vontade. Ok, eu vou compartilhar. Primeiro eu quero agradecer, tá? A gente, quando tiverem esse tipo de situação e que queiram que eu participe, por favor, sintam-se à vontade. Porque eu gosto realmente de participar desse tipo de eventos. Deixa eu só... Ok. Então, eu quero justamente que a gente faça uma apresentação quanto mais dinâmica, melhor, tá? Me interrompam e perguntem, como aqui eu acredito, também eu não conheço todos vocês, né? Eu conheço alguns de vocês, mas eu acredito que deva ter um grande número de pessoas que ainda estão na faculdade, na graduação, enfim, também perguntem se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao mercado, aquelas dúvidas que sempre entram, questão de como é a empregabilidade, o que a gente tem pela frente, etc e tal. Sintam-se à vontade, tá? Esse tipo de pergunta, para mim, é um prazer em responder. Tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui para vocês uma série de cases, tá? Eita, para a gente começar. Só um segundinho, gente. Só um segundinho. Eu preciso aqui me organizar nas minhas anotações. Tá? Agora eu realmente não estou vendo vocês, tá? Então eu estou com duas telas, mas eu realmente não estou vendo vocês. Então, se vocês precisarem falar comigo, por favor, me interrompam, tá? Tá bom. Então vamos lá. Tá? Eu separei aqui um pouquinho da agenda só. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu não pretendo levar mais do que 10, 15 minutos. Eu só quero revisar alguns conceitos que eu acredito que os professores anteriores tenham colocado, mas eu quero ter alguns conceitos que eu preciso para que a gente consiga introduzir os cases que eu vou comentar com vocês, tá? Então, assim, revisão de conceitos. Eu vou falar muito do dado,
Tá? A gente vai falar muito sobre dado, eu vou falar cada vez mais sobre dados e menos sobre processos, você vai entender qual a importância do dado, nisso que a gente chama de transformação digital. Tá? E eu vou trazer alguns cases de upstream, a gente vai dissecar bem alguns cases de upstream, cases de downstreams, cases de petroquímicos, e depois a gente vai dar um overview de cases variados, tá? Eu comentei no início, eu acho que eu devo ter separado aqui para vocês pelo menos uns 35 casos, tá? Não tenho a pretensão de passar por todos eles, mas depois eu vou passar para eles e vocês vão ter acesso à minha fonte quando eu pesquisei esses cases para vocês, tá? Alguma informação, querem assistir quando foi apresentado o case completo, porque só tem um resumo, vocês podem entrar no link, tá? Prometo que esse aqui é o único slide que eu tenho institucional, tá? A Daniela comentou que eu trabalho na Viva, né? A Viva, na verdade, eu trabalho na Viva na parte de tempo real, eu trabalho na parte de operações. Eu sou oriundo dessa empresa que eles chamavam de Osisoft, então a partir dela eu tive a oportunidade de trabalhar há 14 anos já nessa parte de transformação digital. Eu tenho outras experiências de mercado, eu fui funcionário da Braskem também, mas sempre fui trabalhando com a parte de transformação digital. E hoje eu faço parte desse grupo Aviva, tá? Uma empresa líder, então a gente tem várias soluções no que a gente chama de portfólio de transformação digital. Tá? Uma das empresas líderes, mais de 6.500 funcionários, e a gente tem uma série de centros de desenvolvimento, então, à vontade, esse é meu único slide institucional aqui para vocês, tá bom, gente? Bom, vamos começar lá. Vou começar brincando um pouquinho, tá? Você não pode gerenciar o que você não vê. Que nem eu falei para vocês, eu tenho muitos anos dentro dessa indústria que a gente chama de transformação digital. E tem algumas frases, algumas citações que são muito comuns entre as pessoas que trabalham nesse mercado. E uma delas é: você não pode gerenciar o que você não vê. Por que eu digo isso? Porque vocês só conseguem ver algumas partes do processo. Os processos são gigantes. Quando a gente está falando aqui de oil and gas, a gente está falando, por exemplo, exploração de petróleo submarina. Né? Como que a gente vai gerenciar um processo que nós não temos a mínima noção de como ele está ocorrendo nesse exato momento? Então, é impossível gerenciar aquilo que você não vê. Né? Como, por exemplo, a gente brinca, isso é um iceberg. A gente só vê uma parte do iceberg. Né? Uma outra frase muito comum é: sem dados é apenas uma opinião. Tá? Se vocês vierem discutir comigo, vierem me perguntar alguma coisa, e vocês vierem sem embasamento de dados, eu vou dizer: isso é uma opinião. E se vocês me vierem com uma opinião, a minha opinião é melhor que a de vocês. Então, quando a gente realmente quiser discutir alguma coisa, quiser realmente chegar a alguma conclusão, a gente precisa trazer dados, sempre. Tá? Como, por exemplo, nada pode afundar o Titanic. Hoje a gente sabe que isso era apenas uma opinião. Né? E a frase mais interessante que vocês vão poder ouvir é: você não sabe o que você não sabe. Quando a gente está trabalhando com esse mundo de transformação digital, os insights que a gente tem, os desafios que a gente tem, as mudanças que estão vindo pela frente, elas são gigantes. Então, a gente não tem ideia daquilo que a gente não sabe. Então, eu gosto de dizer assim, ó, após anos de estudos, né, o consenso é que o Titanic o iceberg foi só a ponta do iceberg que efetivamente afundou o Titanic. Ele teve erro de projeto, ele teve erro de decisão do próprio capitão, né? Então, existe uma série de eventos que levaram até o Titanic afundar. Tá? E a gente só sabe disso a partir de estudo. A gente vai fazer um aquecimento aqui com vocês, tá? Já estejam todos vocês aí, por favor, e como eu falei, eu não vou conseguir vê-los, então estejam com seus microfones abertos, porque eu vou parar o vídeo num determinado momento e vocês vão ter que me responder uma pergunta. Eu vou passar um vídeo para vocês, é um vídeo que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem tudo a ver com o nosso assunto. É um vídeo de um jogo de basquete. Eu quero que vocês só contem para mim quantos passes o time de branco vai fazer. Só tu não conta, tá, Helena? Eu sei que tu já viu esse vídeo algumas vezes. Ainda bem que eu não usei ele, né? Ah, ainda bem. Isso aí, ele é meu. Ah, acho que tem sem som, né? Para vocês. Gente, era para ter som. Tá sem som. Agora eu realmente não vou conseguir corrigir isso aqui rapidinho, tá? Mas eu atrapalhei vocês precisam contar esses passes. Alguém contou, por acaso? Alguém contou? 12. Ah, agora a resposta já está na tela, gente. A resposta já está na tela. Quem contou 12 contou errado. Mas agradeço ter dito 12. Foi melhor que o meu, eu contei 9, mas é que você me atrapalhou no começo, né? Então eu perdi os iniciais.
Tá? Deixa eu só ver uma coisa, por que esse áudio não vem aqui? Eu queria tanto que o áudio viesse, o áudio é tão bonitinho. Não tenho condições de colocar o áudio aqui. Mas, além dos passes, vocês viram que passou um urso no jogo? Sim, mas é porque eu já vi esse vídeo. Olha, Não olha o tem urso graça. passando ali, ó. Olha o urso passando. Inclusive, ele está dançando na frente de vocês. A ideia aqui, tá, desse vídeo era justamente para que vocês carreguem a ideia de que isso aqui é uma campanha de trânsito, tá? Mas que existem muitos eventos e muitas coisas acontecendo que nós não temos a noção. A gente não tem noção, a gente não tem condições de ouvir, fazer, entender tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa da tecnologia, né? Então a tecnologia veio para nos ajudar. E uma das coisas que eu também sempre comento, tá, que é muito interessante que vocês levem para a vida de vocês, uma das formas mais interessantes quando a gente vai defender um projeto de transformação digital, um estudo de transformação digital dentro do que a gente chama de ambiente de indústria, é que a gente sempre baseie em resultados. Tá? É muito interessante quando eu consigo trazer para vocês alguns casos e a gente trabalha já com dados de retorno. Tá? Claro que dentro da indústria a gente mede muito sobre retorno financeiro. Né? Hoje em dia a gente trabalha muito com retorno de ESG. ESG, para quem não sabe, é a parte de meio ambiente, segurança e governança. Tá? Todas as empresas, todas as grandes empresas que são comprometidas com sustentabilidade, elas têm normas de ESG, tá? Mas a gente precisa também entender qual é o impacto econômico de tudo aquilo que a gente for fazer. Tá? Então, assim, eu tenho uma biblioteca hoje de mais de 12 mil casos de transformação digital, né? E nas mais vastas áreas. Tá? Então, eu tenho casos, assim, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com segurança de dados, tem casos que a Petronas é a maior empresa de óleo e gás da Malásia, né? Aqueles prédios bonitos que a gente vê são da Petronas, quando a gente pensa na Malásia. Eles fizeram todo um estudo de segurança para eliminar paradas de equipamentos. Tá? Então, eles estressaram os sistemas para entender quando que eles tinham que fazer paradas de equipamentos dentro de um limite de segurança. Tem casos da Kellogg's, gente, tá? A Kellogg's fazendo consumo de energia, fazendo melhorias de consumo de energia. A Alcoa é uma empresa de mineração. Tá? Aqui no Brasil ela fica no Pará. Né? Alumínio, então alumínio é um mercado extremamente complexo, porque alumínio tu praticamente transforma energia em alumínio. Alumínio é um dos processamentos mais caros que existem. Tá? Então eles estudaram formas de demanda inteligente. Né? A Sinocrude é uma empresa de extração de petróleo. Tá? E a gente fala muito de gerenciamento de ativos. Gerenciamento de ativos vocês entendam muito como manutenção, disponibilidade de equipamentos, etc. e tal. Tá? São 20 milhões de anos em manutenção preditiva, ou seja, eles estão prevendo quando um equipamento vai parar. E nesse mundo de manutenção, a gente já nem está falando mais de manutenção preditiva, a gente está falando de manutenção prescritiva, quando o próprio sistema entende qual o diagnóstico a ser dado na manutenção. Tá? Então, já é um outro passo dentro desse mundo de manutenção. Quando a gente fala de qualidade também, a Janssen, vocês conhecem muito por causa das vacinas da Janssen. Né? Eles tiveram um trabalho de redução de relatórios manuais que eles possuíam. Tá? Isso também é considerado como transformação digital. E você, claro, você tem o impacto ambiental. Para quem não conhece, a Maine Lage, eles são a maior empresa de águas de Manila. Tá? Manila tem um problema muito sério, porque Manila é uma daquelas cidades que está afundando, porque eles realmente começaram a extrair toda a água do lençol freático e hoje a cidade está afundando, literalmente. Tá? Então, hoje eles têm um trabalho todo de recuperação e eles conseguiram fazer recuperação de água, né? Perdas de águas que eles tinham anteriormente. Gente, o mundo está mudando. Tá? Isso aqui é uma extração de um site de dados. Tá? Eles estão simplesmente olhando de dados. E eles estão olhando quantos dados são produzidos a cada minuto nas principais plataformas que a gente chama de Big Data. Todos vocês conhecem Big Data de Facebook, de Instagram, de Twitter. Todos vocês conseguem associar facilmente Big Data com essas plataformas. Tá? Então, quando a gente chega, por exemplo, no Facebook, o Facebook tem mais de 1 bilhão, 180 bilhões de likes por mês.
Tá? 180 bilhões de likes por mês. E o que eles fazem com esses dados? Eles analisam esses dados e eles conseguem trazer produtos mais dirigidos aos clientes deles. Né? O Facebook sabe muito antes da gente o que a gente quer. Né? Mas quando a gente olha essa plataforma, vocês dizem assim, 180 bilhões de likes. Né? Se vocês tiveram ontem aula com o Heleno com certeza falou um pouco de instrumentação. Né? Quando a gente pega uma empresa pouco instrumentada, com mais ou menos 5 mil medidas, tá? Como medidas não são realmente instrumentos. Um instrumento pode ter mais de uma medida, você pode ter uma PV, você pode ter um set point, então tem mais de uma medida. Mas se você pegar uma empresa com mais ou menos 5 mil medidas, ela vai produzir mais do que 180 bilhões de informações por mês. Para vocês terem uma ideia, uma refinaria pouco instrumentada, se a gente pegar uma Regap, pegar uma... A Reduc é uma das mais instrumentadas, tá? Que está perto do Rio de Janeiro, imagino. Mas se vocês pegarem uma Regap, que é a refinaria que tem perto de Belo Horizonte, ela tem 60 mil tags, 60 mil pontos de medição. Então, realmente, 5 mil é muito pouco. O que eu quero dizer isso com vocês? Tá? Nós que somos mais da área técnica, nós somos os verdadeiros donos do Big Data. Só que a gente acaba fazendo pouco marketing, a gente acaba trabalhando pouco esse lado. Todo mundo imagina como Facebook ou como Google, Microsoft como empresa de Big Data, mas não. As empresas de processo realmente são as empresas do Big Data. Né? E o que tem mudado isso? Né? A gente tem mudado porque hoje a gente está cada vez mais conectado. Todos nós aqui temos telefone, todos não sei, mas acredito que todos nós estejamos telefone aqui. Então a gente está produzindo e está consumindo informação em tempo real. E, claro, a gente tem a conectividade, que mudou bastante esse segmento. Mas o telefone foi uma das grandes molas propulsoras da transformação digital. E agora, sim, vocês devem estar preocupados, vocês que estão na cadeira acadêmica, pensando o que vocês vão fazer mais daqui para frente. E vocês podem estar olhando alguns conceitos de cloud computing, internet das coisas, indústria 4.0, IoT. O que nós vamos trabalhar em cima? O que eu vou estudar? Para onde eu vou? Já que esse é o futuro. Tá? Então, eu quero dar um pouco de tranquilidade para vocês. Tá? O que a gente vai estudar é o dado. Porque todas essas tecnologias ou todas as tendências, elas usam e geram dados operacionais. Tá? Então, se a gente se concentrar no dado e vocês entrarem depois numa iniciativa de indústria 4.0, de IoT, vocês entendam que a gente está falando de uma forma de manipulação de dados. Tá? Rapidinho, Big Data em perspectiva. Se a gente medisse 1 grão de arroz do tamanho de um byte, tá? Se a gente fosse falar de 1 exabyte de informação, a gente cobriria todo o Nordeste do Brasil de arroz. Tá? Hoje se fala que a informação disponível para ser analisada em processos industriais, ela já cobre a terra de arroz. Tá? Alguns dados para vocês, quando a gente fala que a terra está coberta de arroz, de informações a serem analisadas, vocês também considerem que a maior parte dos processos ainda não está conectado. Então, se a gente já cobriu a terra de arroz de informação, a gente vai cobrir algumas terras de informação. Aqui eu acredito que ninguém deve ter uma geladeira inteligente, que entenda o que a gente, quando falta alguma coisa em casa. A gente vê isso em filmes de ficção científica, mas ainda não é uma realidade. Mas isso vai chegar num ponto que isso vai acontecer. Né? E a gente precisa de vocês para isso. Então, aquela primeira pergunta que vocês ficam pensando sempre, vai faltar trabalho? Não, não vai. Vai mudar, mas trabalho não vai faltar. A gente tem muito trabalho pela frente. E essas mudanças que vão acontecendo, elas vão acontecendo cada vez mais rápidas também. Tá? Quando a gente fala de transformação digital. Eu nasci na era do disco, tá? Disco de vinil. O disco de vinil, ele não nasci no início da era do disco, quando eu nasci já existia o disco, né? Ainda não existia o CD veio alguns anos depois, mas o disco de vinil, ele durou mais ou menos 80 anos. Depois veio o CD, né? E quando veio a digitalização da música, ou seja, não era mais uma questão material, as transformações foram muito mais rápidas. E olha que interessante, gente. Uma das coisas que não se sabia antigamente, tá, é que você não queria possuir música, você queria ouvir música. Tá? Claro, existem colecionadores, existem pessoas que gostam, mas a grande massa de pessoas quer ouvir música. E elas não querem ouvir música um álbum inteiro, elas querem ouvir a música que eles querem aonde eles estiverem. Né? Então, voltando para aquele conceito que eu falei antes, a gente não sabe o que a gente não sabe. Tá? E agora já mudando um pouquinho para o nosso lado aqui, que é o nosso lado um pouco mais técnico, tá? Fatores de mudança que estão impulsionando toda essa questão da transformação digital. Sensoriamento,
cada vez mais, os sensores são cada vez menores e mais baratos, né? Hoje a gente consegue tirar vários projetos de gaveta que não se conseguia tirar até algum tempo, justamente porque o custo de implementação baixou bastante. Existe uma redução muito grande dos custos de armazenamento e computação, tá? Se a gente pensar na capacidade de computação que a gente tem dentro de um celular versus o custo dele, claro que existem celulares muito caros, mas um celular era uma coisa inalcançável para a maior parte das pessoas. Hoje ele é relativamente acessível, né? A gente tem novas capacidades de análise. Há pouco tempo a gente não ouvia falar de cloud computing, a gente não ouvia falar de Google, AWS, hoje a gente já ouve, né? E a gente tem a questão da conectividade, né? Agora a gente está trabalhando aqui no Brasil, a gente já tem agora o 5G. O 5G ele vai ser realmente uma revolução para a parte de conectividade, né? Então, são avanços que permitem que a gente ande para frente, né? Só uma brincadeira aqui com vocês, tá? Um celular hoje tem uma capacidade de processamento maior que a NASA inteira tinha em 69. Tá? Em 69 eles foram para a Lua e a gente está mandando piadinha no WhatsApp, né? Então, para vocês entenderem que a gente também tem um espaço muito grande aí para poder usar a tecnologia. Eu praticamente só uso o celular para mandar piadinha também, tá? Não conseguiria mandar uma nave para a Lua, né? Tem que fazer minha culpa aqui. Uma outra questão que a gente brinca que está mudando bastante, a questão da inteligência artificial, gente. A inteligência artificial hoje ela é barata o suficiente para ser incorporada a um brinquedo, por exemplo. Essa é uma boneca nos Estados Unidos, acho que ela custa $40 ou menos, tá? Ela vem com inteligência artificial, ela consegue entender o comportamento da criança e consegue avisar para os pais. Então, a inteligência artificial, quando a gente entende o conceito, ela é barata o suficiente hoje para ser incorporada num brinquedo, né? Mas aí vem outros desafios, tá? Se vocês prestaram bastante atenção ontem na aula do Heleno, a maior parte dos processos, até pouco tempo, a gente era considerado que a gente estava muito protegido porque nós tínhamos aquilo que nós chamávamos de cérebro do processo, que eram os STCDs, né, os SCADAs, onde concentravam a maior parte da informação. Com essa questão da gente conseguir fazer sensoriamento, da gente ter uma questão de ter conectividade nas plantas e facilidades de conseguir fazer acesso a determinados equipamentos, tá? A gente está conseguindo voltar no tempo em termos de gestão de dados. Hoje a gente tem várias ilhas de informação. Cada equipamento tem muitas informações. E a gente não consegue controlar todas essas informações dentro de um SDCD, porque tem que fazer muito investimento, a gente não consegue ir nessa velocidade, né? Talvez você não consiga justificar por custos, mas hoje a gente tem um ecossistema de dados dentro de todas as indústrias de processos e essa, não vou dizer desorganização, mas essa, digamos, essa imensa nuvem de possibilidades, ela tem ficado cada vez maior, tá? E com isso, tá, traz o maior desafio para vocês que vão ser profissionais. Talvez, espero que muitos de vocês venham a trabalhar com dados, tá? Assim como eu resolvi trabalhar com dados. 63% do tempo dos cientistas de dados é gasto limpando os dados que são recebidos, tá? Então, essa é a principal mensagem que eu gostaria que vocês levassem hoje, não especificamente nos cases, mas eu vou explicar para vocês algumas maneiras que vocês têm de não cometer o erro que a maior parte dos cientistas de dados cometem hoje, tá? Gente, isso aqui é um gráfico de 20 anos de dados de uma indústria papeleira, na época era uma indústria papeleira. Eu tive o prazer de ver esse gráfico sendo aberto ao vivo, são 20 anos de dados. E com 20 anos de dados, você vai contando toda a história do processo, né? Eu conseguiria imaginar, por exemplo, quando uma determinada parada ocorreu, e conseguir comparar ela com o evento que está acontecendo agora. Eu consigo entender quando um determinado alarme tocou e qual a consequência que isso vai ter na vida útil do meu equipamento aqui para frente. Então, você ter uma massa de dados é algo extremamente valioso dentro da indústria de processos, tá? E vocês devem estar se perguntando como que funciona a questão da nuvem, né? Porque a nuvem também veio para resolver muitas coisas. A gente está falando lá de computação em nuvem, como que a gente vai trabalhar com essa quantidade de dados. Queria que vocês guardassem esses 3 conceitos rapidinhos aqui. A gente tem essa parte de computação de bordo, que são os equipamentos, que a gente chama de devices, tá? Pode ser um celular, pode ser uma IHM no processo, pode ser um pequeno equipamento que não tenha muita inteligência agregada, que está dentro do processo. Então, isso a gente chama tudo de computação de bordo, a Edge.
Depois você tem uma segunda camada que trabalha com milhares de informações, tá? Que a gente chama de névoa, fog. Tá? Ela já concentra um pouco mais da informação, é onde a maior parte de vocês vai trabalhar aqui. Independente do processo que vocês veem, onde estão os dados do processo, a maior parte de vocês vai trabalhar com os dados que estão no fog. E depois vem a nuvem, né? A nuvem que, justamente, a grande vantagem de trabalhar com a nuvem é justamente você conseguir fazer cálculos analíticos mais rápidos, mais avançados, você tem essa capacidade de análise maior. Porém, o que acontece com a maior parte dos projetos, e por isso que os cientistas de dados perdem tempo? Quando a gente fala de inteligência artificial, ou a gente fala de computação em nuvem, vou mandar os dados para lá, o que acontece? A conclusão que eu vou chegar, ela vai ser tão boa quanto a qualidade dos dados que eu imputar. Porque se eu não explicar nada para a inteligência artificial, se eu não explicar nada para ela quais são as correlações fortes, se eu não explicar para ela nada de contexto, a inteligência artificial chega a esse tipo de conclusão. Tá? Isso aqui realmente é um algoritmo que foi tirado de um sistema de inteligência artificial, onde ele consegue ver o número de pessoas afogadas em piscinas versus os lançamentos de filmes do Nicolas Cage por ano. Ou seja, gente, é quase uma correlação 1 para 1. Tá? Então, a inteligência artificial, ela vai por esses truques. Ela pega as correlações que são mais simples, não que elas sejam adequadas. Tá? Então, por isso que a partir de agora começa a nossa jornada aqui de entendimento onde que vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar dentro do dado, muito mais voltado para aquilo que eu chamo de fog, e vocês vão trabalhar na preparação desse dado para envio para a nuvem. Tá? Depois aqui eu quero que vocês entrem nesse linkzinho aqui. Eu não vou arriscar colocar o link, porque eu não sei se vai ter som. Ele pode se tornar desinteressante, mas é um link onde tem uma apresentação de um sistema de logística, né, com inteligência artificial, que só foi possível por causa de conectividade. Então, vocês entrem depois nele. Esse slide aqui eu acredito que o Helena deva ter usado ontem. Espero que sim. Usou, Helena? Não. Não? Tá bom. Não que me lembre. Menos mal. Eu pulei. Menos mal. Então, quando a gente está trabalhando no processo, né, o que vocês têm basicamente? Vocês têm o processo. Esse processo ele é sensoriado. Esses sensores eles mandam informações para os PLCs e SDCDs. Isso eu tenho certeza que vocês viram ontem. E esses dados voltam para os atuadores. Então, é mais ou menos assim que funciona um processo. Vem as informações, o sistema decide e dá um input para mudança ou não do processo. Onde que a gente começa a trabalhar? Tá? A gente começa a trabalhar extraindo esses dados do processo. E aí começa a beleza do que vocês vão fazer aqui para frente. Tá? Vocês vão começar a ensinar para esses dados que vocês estão extraindo do processo muito de contexto. Tá? Muito de contexto. O que eu quero dizer em relação a contextos? É uma questão de estruturação de dados. Todo mundo que trabalha com dados, a gente entende o que são dados estruturados. Tá? Uma inteligência artificial ela não vai entender o que é uma PV, o que é um set point, o que é uma temperatura. Ele vai olhar simplesmente um conjunto grande de números. Tá? Então, a gente vai trabalhar muito na organização desses dados de equipamentos, buscando informações de um processo. Tá? Então, você vai ter variáveis de processo. Você vai começar a combinar essas informações com detalhes de equipamentos. Né? Você vai conseguir ter esses detalhes dos equipamentos, fabricante, tipo de modelo, carga de capacidade. Você consegue trazer alguns dados externos junto para as suas análises. Você começa a entender quando foi a última manutenção. Você começa a entender a comparação com equipamentos similares, se eles têm o mesmo comportamento ou não. Né? Você começa a fazer cálculos em cima. Você tem toda uma capacidade analítica onde você consegue fazer dados de... eu comentei de manutenção no início, mas você pode pensar numa limpeza de um equipamento, se ele está trabalhando dentro de um limite de que ele vai falhar ou não, de quebra. Então, você consegue fazer esse tipo de informação. Você consegue fazer análise de eventos, se você tiver o dado estruturado. Isso aqui nada na nuvem ainda, tá?
Isso aqui tudo naquilo que eu chamei de fog. E você consegue, se o sistema consegue fazer essa autogestão, ele também consegue te avisar, né? Não pensem em vocês, tá? Quando a gente estava olhando ontem a apresentação do Heleno, quando a gente tem a questão do SDCD, ou quando a gente tem a questão dos escadas, eles avisam, tá? Eles avisam quando tem algum dado que está saindo fora, algum processo que está saindo fora daquilo que foi setado, mas ele te avisa localmente. Quando eu falo aqui, é avisar mesmo, é enviar uma mensagem para o teu celular, é enviar uma mensagem para quem tem que fazer manutenção, né? Então, você consegue fazer tudo isso aqui naquele ambiente que eu chamei de fog. Claro que, quando a gente começa a trabalhar com uma quantidade muito grande de elementos, e a gente vai ver alguns exemplos bem grandes aqui, tá? A gente começa a trabalhar, então, computação na nuvem. É impossível conseguir fazer a parte de gestão de equipamentos de uma forma massiva, fazendo todos em sistemas on-premises. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Tá? Vocês conseguem modelar o processo, da forma como vocês querem. Então, aqui a gente constrói, eu não sei se algum de vocês já tiveram experiências com HiSys, já tiveram alguma experiência com outro simulador. Ainda bem que a Bruna saiu, porque eu nem podia falar de HiSys, porque HiSys é o concorrente do produto que tem na Viva. Mas a gente vocês conseguem fazer a simulação desse processo. Vocês conseguem construir esses pequenos elementos. Eu consigo construir um elemento chamado bomba, eu consigo construir um elemento chamado trocador de calor, eu consigo construir um elemento torre de destilação. Tá? Eu vou construindo todo esse meu quebra-cabeça, tá? No que eu chamo de planta digital. Se eu trabalhar nessa planta digital, de uma forma mais interessante ainda, já que eu consigo fazer, por exemplo, uma modelagem dela e consigo trazer dados em tempo real, eu consigo fazer o que a gente chama de digital twins. Eu consigo fazer um gêmeo digital da minha planta para entender como ela está funcionando. E quando a gente tem esse quebra-cabeça de elementos formados, tá? Eu consigo também priorizar a minha análise conforme aquilo que eu quero. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais ligada à manutenção, eu vou trabalhar com a mesma planta, priorizando os meus dados de manutenção. Se eu sou uma pessoa que trabalha na área de qualidade, estou preocupado com questão de emissões, eu vou trabalhar com o mesmo set de informações para que ele realmente me dê os dados que eu preciso em qualidade, que eu preciso em laboratório, que ele me dê eficiência operacional. Tá? Então, quando a gente trabalha nesse mundo, a gente monta um quebra-cabeça e depois a gente... Aliás, monta um quebra-cabeça não, a gente monta umas pequenas peças de Lego. Então, peguem essas cadeiras de operações unitárias, pensem em cada um daqueles equipamentos como uma peça de Lego e cada um vai montar a sua forma de visualização, aquilo que se interessa. Então, nós vamos trabalhar muito nessa parte de padronização de elementos para que a gente consiga ter alguns insights interessantes. E agora começa o que outras pessoas ou outras empresas estão fazendo que são similares ao que vocês vão encontrar no mercado e aquilo que vocês poderiam fazer. Por exemplo, essa empresa Talisman é uma empresa de energia. Tá? Eles trabalham com turbinas. Eu estou até olhando aqui a apresentação deles também. Eles trabalham com turbinas e o que eles começaram a entender? Eles começaram a entender o ciclo, tá, dessas turbinas, foram mapeando, entendendo exatamente quando você tinha algum ponto de saída no ciclo programado, se era possível trabalhar um pouco fora, se tinha rendimento ou não. Tá? Construir uma série de KPIs. KPIs são indicadores de processo. Tá? Então, eu digo assim, se verde eu estou trabalhando dentro daquilo que eu limitei, amarelo já estou um pouquinho acima, vermelho é um elemento crítico. Tá? Eles foram trabalhando dentro dessa metodologia em todas as etapas do processo deles, tá? Dentro da parte de gerenciamento de ativos deles, e eles conseguiram, tá, uma redução de 2% dos custos de manutenção deles, com investimento de $600 mil, tá? Mas eles conseguiram ter uma redução desses 2%, e isso pode até parecer pouco, mas quando a gente pensa no quanto é o orçamento de manutenção dessas empresas, 2% anualmente é muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro mesmo. Eles fizeram esse projeto em 6 meses, tá? Em 6 meses eles tiveram equivalente a 220 mil barris de petróleo em retorno, tá? Ao investimento de $600 mil. Façam a conta vocês ao preço do barril de petróleo que está hoje, para vocês entenderem o quanto retorno eles tiveram em cima disso. Tá?
Ou a gente tem casos bem interessantes, por exemplo, como empresas de perfuração. Se a gente tem a possibilidade de entender como é um perfil geológico de um determinado terreno, à medida que eu vou perfurando, e eu consigo acelerar ou não a minha broca, por exemplo, e eu consiga trazer esse petróleo para fora mais rápido, isso é um retorno e um uso de equipamentos muito grande. Tá? Essa empresa é a Marathon, depois tem outro case deles, mas a gente tem outro case deles também. Tá? Eles conseguiram 40% de aumento na velocidade de perfuração. Eles perfuram um poço terrestre hoje, está em 8 dias. 8 dias eles furam. Para vocês terem uma ideia, tá? A Petrobras, em algumas situações, claro, a gente tem um outro perfil geológico, são outros desafios que a gente tem, mas um poço raramente sai em menos de 60 dias. Tá? Então, eles conseguem furar dentro de plataformas terrestres em 8 dias. Isso é muito rápido. E quando a gente fala de padronização, gente, quando a gente fala de padronização, vocês pensem em empresas do tamanho da Chevron. A Chevron acho que deve ser uma das 5 maiores hoje de petróleo no mundo. Tá? Eles fizeram todo um estudo das aplicações que eles têm. Eles fizeram todo um estudo de padronização das aplicações que eles têm. E eles conseguiram fazer essa padronização ao longo de toda a corporação. Tá? O que significa fazer uma padronização ao longo de toda a corporação? Se você tem um operador que está lá no Golfo do México, que está trabalhando com um determinado tipo de tecnologia, que está trabalhando com um determinado tipo de fornecedor, que tem um determinado tipo de notação de automação, e você tem uma pessoa que está aqui no Brasil, que está no Oriente Médio, em algum sistema que seja da Chevron, eles conseguiram simplificar o portfólio de forma que as pessoas vão ver a informação da mesma maneira. Isso, do ponto de vista de utilização de capital intelectual, tem um ganho enorme, porque todo mundo que trabalha com um determinado tipo de equipamento ao longo do mundo pode olhar para o meu problema, porque a forma de visualização do problema é a mesma. Tá? Tem um outro caso aqui da Oxy. Tá? Oxy é uma empresa também de extração de petróleo, só que essa aqui eles já fazem extração de petróleo em offshore, tá? Então já é em alto mar. Eles têm um problema muito grande da questão de válvulas de segurança. Essa ESP são as válvulas que são as válvulas que impedem, por exemplo, de você ter vazamentos, etc. e tal. E como elas estão num ambiente marinho, elas sofrem muito com corrosão. Tá? Eles fizeram todo um estudo justamente de reliability, de confiança dessas válvulas, tá? Então eles conseguiram 40 milhões em redução de custos de reparo. Eles investiram 500 mil e tiveram 40 milhões em 6 meses, tá? Simplesmente fazendo uma análise desses dados. BP é a mesma questão da Chevron, depois a gente vai passar para um outro case bem parecido com esse, tá? E esse aqui da Marathon, é um espelho daquele ali de cima que eu tinha colocado para vocês. O que eu gosto dele é que eles também fizeram um estudo geológico para entender qual o melhor ponto de perfuração de um determinado poço para conseguir aumentar a vida útil daquele poço. Tá? Então, esse é o tipo de conclusão que vocês podem chegar a fazer uma análise adequada do dado. Tá? A maior parte das empresas, quando está falando de transformação digital, tá, elas fazem o que a gente chama de jornada da transformação digital, eles fazem um plano diretor de automação industrial, eles entendem quais são os pequenos projetos, tá? Porque quando a gente fala daquele case que eu comentei da Chevron, que eles fizeram a padronização das aplicações ao longo do mundo, tá? A gente está falando aí de milhares de funcionários, milhares de sistemas, muita informação a ser padronizada. Você precisa entender qual o caminho que você vai seguir. Tá? Então, existe aqui um plano diretor de automação industrial. Tá? A maior parte das empresas tem alguma coisa similar a isso. E daí você entende se eles têm algum caminho de TI, se eles têm algum caminho de automação. Mas o que eu quero dizer para vocês que auxiliar a isso, tá? O IBP fez um guia, tá? O IBP fez um guia de digitalização em oil and gas. Espero que vá, estou abrindo ele aqui. Eu vou compartilhar ele depois com vocês. Tá? Já que eu vou ter. Só um pouquinho.
Vocês estão vendo ele agora? Ou estão vendo a tela anterior? Eu tenho que Está compartilhar. vendo, sim, abriu, Cláudio. Tá? Eu vou compartilhar isso aqui depois com vocês, tá? Para vocês entenderem o quanto essas questões de transformação digital são recentes, tá? Só em fevereiro desse ano, tá, gente? Fevereiro desse ano, o IBP lançou o primeiro guia de transformação digital ou de convergência digital para as indústrias de petróleo no Brasil. A gente já vem falando desse conceito há muito tempo, mas só agora, tá? Um grupo de especialistas, eu fiz parte desse grupo, a gente conseguiu se mobilizar para fazer um guia de transformação digital, depois eu mando ele para vocês. Então, muitos desses nomes que a gente está comentando aqui, eu estou passando rapidamente aqui só para a gente chegar na parte que interessa, tá? Ele é um guia que fala de como que você vai para a transformação digital, quais são os sistemas mais comuns dentro da indústria de oil and gas, tá? Ele é um guia bem interessante. O que é computação em nuvem, o que é um sistema PINS, o que é um SCADA, um DCS, o que ele precisa ter, quais são os outros sistemas que vocês poderiam eventualmente ter. Tá? Ele não é um guia histórico, mas é um guia bem interessante e ele vai estar disponível para vocês também depois. Tá? Vamos lá agora falar sobre os cases. Tá? Gente, isso aqui é a primeira vez que esse slide foi me apresentado e eu continuo utilizando ele. Tá? Ele foi apresentado em 2011, tá? São 11 anos que esse slide aqui foi apresentado para mim. Ele foi um draft, foi um rascunho do plano de transformação digital da Shell. A Shell ainda é maior que a Chevron. A Shell é uma empresa holandesa, né? E eles fizeram em 2007. Vejam vocês que o guia da transformação digital no Brasil só saiu em 22. Mas em 2007, a Shell sentou, eles entenderam quais eram todos os processos que eles tinham que geravam dados. Eles entenderam que os dados devem estar num barramento único de processo. Eles entenderam qual era o portfólio que eles tinham de aplicações. Qual era o portfólio que eles tinham de aplicações. Então, eles tinham sistemas de otimização de extração de petróleo, sistemas de manutenção, sistemas de reporting. Tá? Eles foram entendendo todos os sistemas que eles tinham e eles foram fazer um projeto de padronização desses sistemas aonde eles tinham mais ganhos. Tá? O primeiro sistema de padronização que eles fizeram, que eles começaram lá em 2007, foi o sistema de manutenção. E eles foram seguindo essa jornada. Tá? Eles foram seguindo essa jornada de simplificação da estrutura deles, até que eles chegaram a um sistema completamente ligado, mais simples e padronizado ao longo do mundo. Tá? Isso foi uma jornada de muitos anos, tá? Isso é uma jornada realmente de muitos anos. Hoje, tá? Hoje a Shell tem, isso parece até ficção científica, mas eles têm um único servidor, ela é espelhada em outras partes do mundo, mas é um único servidor, onde todas as aplicações de análise deles rodam. Tá? Então, eles conseguem realmente comparar o processo deles em tempo real, seja aqui na costa do Rio de Janeiro, seja no Golfo do México, seja no Mar do Norte, eles conseguem comparar. E, de novo, independente de perfil geológico, independente de tecnologia, eles conseguem ter as similaridades entre os KPIs. Né? E, de novo, uma empresa tão grande quanto a Shell, o que isso significa? Significa que, de repente, alguém que tenha um determinado tipo de equipamento e ele não consegue entender o comportamento daquele tipo de equipamento, ele consegue, a partir daquele quebra-cabeça que eu mostrei lá atrás para vocês, ele consegue navegar por todo o ecossistema da Shell e encontrar se eles têm algum problema similar ao que ele está tendo aqui. Então, eles conseguem trabalhar dentro do dado. Claro que eles têm uma plataforma de mobilidade, isso também não foi uma jornada que eles foram seguindo, mas ao longo disso, tá, eles conectaram hoje 7,5 milhões de instrumentos. Tá? Eles estão trabalhando hoje, eles têm anualmente que eles capturam em benefícios dessa aplicação que eles falam em 200 milhões de dólares anualmente. Tá? E eles fazem análise de mais de 20 anos, claro, 20 anos de dados. Eles estão correndo. Vejam vocês aqui, ó, a partir de 3 centros, tá? Eles têm o centro aqui na Europa, ele é espelhado nos Estados Unidos e no Oriente Médio.
Mas a partir daquele único servidor, eles conseguiram construir um centro de excelência. Eu não sei exatamente qual a posição que a Shell está agora, mas também, de novo, ela é maior que a Chevron. Com certeza ela está entre as 10 maiores empresas de oil and gas. E talvez eles tenham um dos campos digitais mais interessantes. Tá? Tem duas empresas que estão na frente deles hoje, acho que em transformação digital, e a gente vai passar pelas duas mais adiante, ou vocês vão passar em casa depois. Ô, Cláudio, posso fazer uma pergunta? Deve. Eu sei que isso é um processo, né? Mas assim, essa transformação digital da Shell, né? Mais ou menos isso, tem ideia de quanto tempo foi isso? Ela não para. A partir de quando? Ela não para, tá? Ela não para. A jornada deles começou em 2007, tá? Em 2007, e desde então a gente tem ouvido aplicações novas, tá? Uhum. Uma das coisas interessantes, assim, que eu tenho passado e visto, a gente teve um evento numa determinada empresa, numa determinada unidade da Braskem. Eles tiveram uma parada crítica, e a última vez que essa mesma parada crítica tinha acontecido em 87, gente, no mesmo equipamento. Então, você ter um grupo... Desculpa, eu tenho um cachorro em casa, gente. Você ter informações que possam te auxiliar a entender essa... desculpa, gente, desculpa mesmo. Você ter dados que possam te ajudar nessa interpretação das informações é muito importante. Tá? Então, assim, voltando, a Shell começou essa jornada em 2007, depois eu posso passar a apresentação para vocês, tem todo o esquema de comunicação. Ele quer participar. Olha só, o Thiago levantou a mão aqui, acho que se ele quiser abrir o microfone, pode falar. Vai lá, Thiago. Aproveita que o meu cachorro está latindo aqui, aproveita. Boa tarde aí, Cláudio. Uma perguntinha, eu vi que você falou ali daquele manual, né, de convergência IT-OT do IBP, né? Uhum. A partir de quando que o IBP começou a formalizar esse tipo de documentação? Outubro do ano passado. Outubro, é bem recente mesmo, né? É bem recente. Ele já existia, tá? Existem vários comitês dentro do IBP, né? O Comitê de Transformação Digital, aliás, Convergência Digital, ele começou a se reunir a partir de outubro, né? E em fevereiro a gente conseguiu lançar esse manual. Foi bem interessante. Perfeito. Ele vai estar disponível para vocês também, tá? Ali, tranquilamente. Gente, eu tenho um outro caso aqui. Esse caso aqui, ele não existe mais, na verdade. Aliás, não é que não existe mais, tá? A Chevron, ela não está mais no Brasil. Tá? Eles entregaram esse ativo hoje para a PetroRio. Mas o que eu quero mostrar para vocês, quando a gente vai fazendo o trabalho esse de análise de quais são as oportunidades que a gente tem, a gente começa trabalhando nas oportunidades onde a gente tem um retorno mais rápido, com menor esforço, para que a gente consiga justificar depois o investimento em outras plataformas ou em outros avanços que a gente precise. Tá? A Chevron começou fazendo análise realmente de dados, eles criaram KPIs para a questão de químicos. Vocês imaginem o que se usa, a quantidade de químicos que se usa numa plataforma marítima, quando a gente está fazendo o retorno daquela água para o mar, porque você não pode voltar com óleo, aquela água não pode voltar com óleo para o mar, né? E você usa a água do mar justamente para conseguir impulsionar e aumentar a extração de petróleo, então a quantidade de água salgada utilizada numa plataforma é muito grande, mas você não pode voltar ela para o mar com óleo, né? Então eles conseguiram fazer uma análise desse sistema e eles conseguiram reduzir em $15 mil por mês o consumo que eles tinham de químicos. Eles conseguiram diminuir a variabilidade do que eles colocavam, 5% a menos de consumo, e a partir disso, tá, eles conseguiram justificar o porquê que eles iriam fazer a padronização desta plataforma. Tá? Quando esse projeto foi apresentado pela segunda vez, tá, eles estavam utilizando mais ou menos 15 mil pontos já da plataforma. Tá? A plataforma tinha já mapeado 100 mil pontos e eles estavam partindo daí para a parte de manutenção. Tá? O que a gente chama de CBM, tá? É manutenção baseada em condição. Eu sei que muitos de vocês ainda não tiveram a experiência de trabalhar dentro de uma empresa, mas a maior parte das empresas ainda continua fazendo manutenção de duas formas. Quebrou, arruma, ou que nem a gente faz manutenção de carro, tem que fazer a cada 6 meses. Né? Quando a gente fala em condição,
a gente justamente está fazendo o quê? A gente utiliza qual a forma que a gente está utilizando aquele equipamento como o principal vetor para saber se ele tem que entrar ou não em manutenção, né? Por exemplo, fazer uma análise rápida. A gente vai e faz a manutenção do carro a cada 6 meses, né? Ou faz a troca de óleo a cada 6 meses. Algumas controvérsias aqui, né? Mas se o carro estiver parado realmente durante 6 meses, eu preciso efetivamente fazer essa manutenção. E é mais ou menos esse tipo de situação que a gente fala da manutenção baseada em condição. Contar uma historinha rápida aqui para vocês também, para entender essa questão da manutenção baseada em condição. A Klabin é uma empresa de papel e celulose, eles têm uma parte do processo onde eles picam essas toras, quando elas estão entrando no processo, que é chamado de picador. Essas toras vão entrando, e essas lâminas que cortam são chamadas de facas, tá? Teve uma pessoa que teve a brilhante ideia, porque essas facas elas tinham que ser feitas manutenção, paradas de manutenção a cada X horas, né? Não vou lembrar de quantas horas tinham que ser feitas, mas teve uma pessoa que teve a brilhante ideia de entender que quando você passava uma tora de árvore naquele sistema, a carga do motor aumentava. Quando aquele motor estava girando vazio, a carga do motor baixava. Tá? O que isso significa? Que a faca só era utilizada quando a carga estava alta, né? Então, eles mudaram o sistema de manutenção para que as horas de troca de faca não fossem baseadas única e exclusivamente pelo tempo de funcionamento do motor, como elas eram antes, mas sim pelo tempo que as facas eram efetivamente utilizadas. Isso se chama manutenção baseada em condição, né? O case deles também está em algum lugar, eu também consigo, mas é bem interessante porque o grande ganho deles não foi em manutenção, mas eles conseguiram comprovar com o fornecedor que as facas não duravam quanto tempo que deveriam durar. Tá? É bem interessante. Mas voltando aqui para a Chevron, tá? O que eles fizeram? Como eles conseguiram realmente justificar ganhos a partir de um case de químicos, eles tiveram a parte de modelagem de manutenção, tá? Investiram aí mais 350 mil dólares nesse sistema de análise, mas com isso, eles conseguiram um ganho de 300 mil dólares por ano em redução de manutenção. Tá? Ou seja, teve um payback de 1 ano, claro que é um pouco longo para algumas empresas, mas isso se tornou uma constante. E o mais interessante, tá? Eu que participei do início dessa entrada dos sistemas inteligentes na indústria de processos, tá? Eles tiveram uma redução de 90% do tempo de coleta de dados. Quando eu comecei a minha carreira como engenheiro de processos, eu dizia que eu levava 1 mês para fazer um relatório de 1 mês. Tá? Então, eu nunca conseguia fazer análise de dados. Eu passava 1 mês juntando dados para começar a minha análise. Era realmente um trabalho muito complicado. No momento que vocês têm sistemas inteligentes, que nem aquele que eu mostrei para vocês, e a informação passa na tua mão, eu consigo passar o meu tempo fazendo análise e não buscando esses dados. Tá? Isso aqui é um exemplo de um dashboard que eles tiveram. Eles fecharam malhas de controle, tá? E os dashboards de status. Tá? Refino, gente. Refino. Vou contar uma historinha interessante para vocês de uma refinaria chamada MOL. Tá? É uma refinaria que fica na região da Hungria, na região do Danúbio. Tá? Ela vai seguindo a região do Danúbio. São 6 refinarias, eles têm duas petroquímicas. E eles começaram a fazer, de novo, a mesma jornada. Entenderam quais eram os processos que eles tinham, integraram esses processos. E, de novo, os sistemas que eles tinham eram totalmente diferentes dos sistemas da Shell e eram diferentes dos sistemas que eles têm ali dentro. Então, eles entenderam o que eles tinham de equipamentos. E aqui, como é um caso mais recente, eles já programaram também a parte de analíticos dentro da nuvem. Tá? Coisa que a Shell, como começou lá em 2007, naquela época, naquele slide que eu tinha, ainda não tinha esse projeto, mas hoje, com certeza, eles já têm computação em nuvem também. Tá? Então, eles conseguiram entender qual era a jornada deles em termos de padronização, em termos de coleta de dados, fizeram de novo a padronização dos sistemas deles, da mesma forma como eu mostrei para vocês, entenderam aqui, dentro da cadeia deles, quais eram os sistemas que eram similares ao longo das 6 plantas que eles têm, entenderam a dificuldade que eles tinham de padronização desses sistemas dentro. Exatamente o mesmo processo. E é isso que eu quero que vocês guardem para vocês. É a padronização dos sistemas e depois a aplicação
de sistemas inteligentes. E a partir disso, eles começaram a coletar resultados. Eles fizeram a parte de gerenciamento de energia. Por quê? Gerenciamento de energia. Por exemplo, se você tem um equipamento que é similar ao outro e algum está tendo algum consumo específico maior do que deveria ou maior do que um equipamento similar, alguma coisa pode estar acontecendo. Tá? Então, isso parece uma coisa simples, mas quando a gente põe em escala, isso não é uma coisa tão simples. Eles conseguem fazer análise de eventos, que nem eu comentei ali no início, de um evento que aconteceu em 87, aconteceu recentemente, aconteceu em 87, mas talvez se eu tiver uma massa crítica de dados maior, eu consiga entender outros eventos similares acontecendo em outros sistemas de outras unidades. Né? Então, eles foram entendendo quais eram os eventos de consumo de energia, no caso deles. Eles melhoraram, tá? Depois, no caso que eu vou mostrar para vocês de petroquímicos, que é um caso da Braskem, também teve essa situação. Eles melhoraram a predição do consumo de gás. Tá? Para vocês entenderem o quão crítico é o consumo de gás, a gente tem que pegar alguns sistemas, a gente tem que sair um pouco de São Paulo e do Rio. Mas entendam, por exemplo, o Bahia. Tá? A gente tem a Bahia Gás lá. A Bahia Gás, eles têm em Salvador, existe alguns prédios que têm gás encanado, né, que já tem o gás encanado, porém, os grandes consumidores de gás deles são empresas, são indústrias, e é um conjunto muito pequeno de indústrias, é 25 empresas. Tá? 25 empresas que correspondem a 90%, 95% do gás que a Bahia Gás tem que transportar. O que acontece se um desses sistemas sai fora? Tá? Eles têm que buscar algumas alternativas, algumas empresas têm que consumir mais, eles têm que fazer tancagem, eles têm que ter um consumo maior para conseguir fazer esse gás. Então, não é uma operação tão simples. Como que essas empresas de gás elas trabalham? Você tem uma demanda programada, o quanto você vai consumir naquele mês, naquele dia, e se você consumir a mais ou a menos, fora de uma faixa de segurança, você paga multas. Tá? Então, eles construíram sistemas inteligentes de consumo de gás. Tá? Eles partiram também para a parte de análise de manutenção. Eles entenderam que a integridade e a segurança são dois aspectos mais importantes dentro de indústrias petroquímicas. Entenderam ou não? Isso se torna bastante lógico, mas a gente trabalha muito com segurança. Tá? Eles conseguiram entender que eles queriam trabalhar com a manutenção preditiva também, e criaram o próprio sistema deles de eficiência operacional. E, de novo, gente, as telas que vocês vão ver são muito similares, independente do processo. Tá? Eles fizeram a padronização, de novo, daquilo que eles consideravam de KPIs, e olha que interessante, tá? Aqui eles fizeram uma análise de ataque por corrosão por hidrogênio a alta temperatura. Tá? Eles fizeram essa análise. Eles buscaram aqui, acho que são 5 ou 6 variáveis. São poucas variáveis, realmente, que eles utilizaram para construir esse indicador que eles não tinham antes. Então, eles coletam, constroem esse indicador. Né? Eles testaram a confiança desse indicador que eles criaram. Tá? Eles conseguiram fazer a implementação, tá? Nas 6 unidades em menos de uma semana, porque eles já tinham todo o sistema deles padronizado. Tá? E daí, todas as plantas em mais 50 pontos levou mais 2 meses. Tá? Com isso, eles tiveram um retorno financeiro, porque eles tiveram maior confiança naqueles sistemas. Tá? Isso aqui é a janela de operação, tá? IOW é a janela de operação que você pode trabalhar de um equipamento ou outro, ou seja, antes eles trabalhavam no sistema de manutenção calendário, eles começaram a entender a questão de integridade e eles conseguiram justamente ter um retorno financeiro. Tá? Aqui eles falam aqui, ó, $230 mil por ano de ganhos em válvulas, em manutenção de válvulas. Tá? Quando a gente olha o case da MOL como inteiro, tá? Eles reportam que eles tiveram $1 bilhão ao longo de 5 anos, tá? Mais ou menos a mesma escala que a Shell falou, né? A Shell fala de 200 milhões de retorno financeiro em aplicação de digitalização anualmente. A MOL teve, só que a MOL são só 6 ativos, né? A Shell são milhares de ativos, eu não faço nem ideia de quantos sites a Shell tem.
Então, esse caso da MOL, ele é bem interessante. Vai ficar o link depois para vocês conseguirem acessar e entender como foi toda essa jornada mais completa deles, tá? Para aqueles que estão um pouquinho mais habituados, tá? Esse sistema aqui que está colocado como pai, tá? É a centralizador de dados de informações do processo, que sai um pouquinho ali do STCD. Ontem, acho que o Heleno deve ter apresentado como PINs para vocês, tá? É esse sistema que concentra os dados, e eles fazem a conexão desses dados com o sistema de manutenção, que é o SAP. Tá? Então, eles fizeram essa lógica dentro do SAP, construíram analíticos, né? E conseguiram construir sistemas preditivos. Aqui a gente já começa a trabalhar com nuvem. Né? Por quê? Porque aqui eles estavam trabalhando com uma massa de dados muito grande. Tá? RTO é Real Time Optimization, tá? São simuladores de processo. Os simuladores de processo, o que eles entenderam? Simuladores de processo são, aliás, otimizadores de processo. Eles são sistemas muito estáticos. Você tem uma determinada gama de fornecedores que te diz quais são as variáveis ou quais são os sistemas que você vai ter um ganho maior ou menor. Tá? Só que eles diziam que os sistemas são muito lentos para aquilo que eles precisavam. Tá? Eles estavam trabalhando aqui na questão de enxofre em diesel. Né? Então, a gente não pode ter muito enxofre, mas a gente tem uma quantidade de enxofre que é permitida. Então, obviamente, as empresas trabalham no limiar daquilo que é permitido, daquilo que é desejável, né? em relação ao custo. E eles conseguiram trabalhar nesse sistema, e hoje eles têm um sistema de otimização próprio da MOL. Né? Então, eles também construíram, só que eles construíram esses analíticos dentro do sistema de nuvem. Tá? Eles falaram aqui num ganho de $600 mil, né? E ainda em aplicação. Tá? E aqui também um outro caso que também eles trabalharam, porque isso aqui não existia simulação para isso. Tá? Isso aqui é o final do processo do refino, quando a gente tem literalmente o asfalto, né? Esse DCU, quando a gente está lá com aquela camada mais pesada dos sistemas, a gente ainda quer tentar extrair alguma nafta, tentar extrair algum equipamento, você aquece, mas ainda você cozinha, né, esse sistema. Então, você começa a tentar tirar um pouquinho mais daqueles vapores. Qual é o problema disso? Você pode queimar, você pode ter microexplosões dentro do sistema. Então, eles conseguiram modelar, tá, o quanto que eles tinham que aplicar de temperatura, como era o processo de destilação posterior, né? E com isso, eles aumentaram, foi 2%, tá? 2% de rendimento dentro dessas unidades de recuperação. Né? Se a gente pensar em algum lugar aqui, eles falam aqui, ó, 6 milhões por ano para cada 1% que você aumenta na taxa de recuperação desse sistema. E isso aqui foi o que eles conseguiram. Petroquímicos, eu vou depois também, vai ficar com vocês, gostaria que vocês lessem, tá? Tá abrindo agora para vocês. Isso aqui é um artigo da Harvard Review, tá? Onde a Braskem fala, tá? Eles falam de como foi a jornada deles da transformação digital. Tá? Opinião minha, consenso entre os meus pares, tá? A Braskem hoje tem o melhor sistema de dados, de gerenciamento de dados do Brasil. É impressionante o que eles têm no sistema de gestão de dados. Para quem nunca ouviu falar da Braskem, tá? A Braskem, ela é uma das maiores empresas petroquímicas do mundo, tá? Ela não é só uma das maiores do Brasil, é uma das maiores do mundo. Eles são o maior produtor de PP das Américas. Né? Se eu não estou enganado, eles são o quinto maior produtor de polímeros do mundo. Tá? Nas Américas, ninguém ganha deles. Eles têm 23 plantas aqui no Brasil, são 23 plantas, mas eu não sei quantas unidades produtivas. Eles têm unidades produtivas no México, nos Estados Unidos, na Europa. Tá? Então, eles são realmente uma gigante. E o que eles entenderam, tá? Para quem, como eu, foi acompanhando a evolução da Braskem ao longo dos anos, a Braskem foi uma empresa que ela foi crescendo muito em adquirir outras empresas. Então, além do desafio que você tem de tecnologias que são diferentes dentro do seu próprio processo, você comprou outras empresas que tinham tecnologias totalmente diferentes, que tinham notações de automação totalmente diferentes, que tinham fornecedores totalmente diferentes.
Né? Então, quando eles viram, eles ficaram com um quebra-cabeça enorme de soluções. Né? Eles tinham todo esse quebra-cabeça com esse potencial enorme e não conseguiam comparar as unidades que eles tinham. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles realmente construíram, tá, uma infraestrutura única de dados. Eles entenderam que eles precisavam dessa estrutura única de dados. Tá? Se alguém tiver algum dia oportunidade de visitar a Braskem e perguntar sobre isso, visite, pergunte, é super interessante. Tá? Então, hoje eles têm um sistema concentrador de dados que também está conectado com a nuvem. Tá? Eles conseguem buscar dados de todas as unidades, então toda vez que alguém tem uma ideia diferente, por exemplo, alguém diz que eu quero melhorar a velocidade de limpeza de trocador de calor a partir de um determinado tipo de produto. Você consegue fazer isso em diferentes unidades, juntar esses dados e comparar a eficiência daquilo que você está dizendo rapidamente. Então, eles criaram um sistema que qualquer hipótese que eles tenham para o processo, eles conseguem testar rapidamente, em diferentes cenários, juntar esses dados, comparar se vale a pena ou não implementar aquela mudança, né, e fazer o rollout mais rapidamente. Né? Então, eles construíram toda essa infraestrutura. Eu estava comentando aqui, né? Então, eles fizeram esse sistema centralizado de dados, buscam esses dados. A Daniela tinha perguntado em relação a tempo, tá? A Braskem começou há bem menos tempo nessa jornada, tá? Eles começaram em agosto de 19, tá? Ou seja, faz 3 anos que eles implementaram isso. A gente tem visto cases, toda vez que nós visitamos eles conseguem trazer novos cases. Esse aqui foi a última apresentação que eles fizeram, era a apresentação num congresso que foi em Amsterdã. Tá? Não são as mesmas informações daquele artigo que eu vou passar para vocês também, tá? Mas com essa questão deles terem um sistema centralizado, eles conseguem capturar mais rapidamente essas informações e conseguem mais rapidamente testar as hipóteses, como, por exemplo, aqui, uma coisa que parece absurda, mas era uma realidade para eles até pouco tempo, era a questão do relatório de entrada de turno. A rotina da Braskem até pouco tempo era, chegava uma pessoa, ela buscava as informações, consolidava as informações mais importantes do dia anterior, produção, dados de pluviometria, dados de consumo, etc. e tal, buscava essas informações, concentrava essas informações num único relatório, e a partir disso ela fazia a reunião de como eles iam trabalhar naquele dia. Tá? E isso para uma única unidade. Eu falei para vocês que só no Brasil eles têm 23 unidades. O que eles fizeram? De novo, eles padronizaram a forma de coleta da informação, eles criaram um relatório único e hoje eles conseguem fazer uma reunião já no início do dia e não só com aquela unidade. Então eles conseguem entender, por exemplo, se tem algum sistema que não funcionou no dia anterior, teve uma parada, etc. e tal. Eles têm que entregar, eles já estão todos na mesma sala virtual, eles entendem se alguma tem que mudar para eles fazerem as entregas que eles precisam fazer, isso sempre em tempo real. Tá? Aqui eles colocam que eles conseguiram reduzir, são de... Ixi, está pequeno aqui para mim, gente, a pessoa está sem óculos aqui, eu preciso só mudar a minha tela. Só um segundinho que a minha câmera vai tremer aqui, um segundinho. Só um segundinho. Ó, eles colocam o número deles, gente, de mais de 5.000 horas gastas anualmente para fazer essas considerações. Hoje, eles gastam menos de 1.000 horas. Ou seja, são 4.000 horas de trabalho de profissionais altamente capacitados, não buscando informações, mas sim trabalhando naquilo que a gente tem de melhor, que é justamente o nosso capital intelectual. Né? Ô, Cláudio, pode falar. Posso te interromper? Deve. Assim como você falou, né, Braskem começou nessa jornada, falou 2019? Eles já tinham dados de processo, eles têm dados de processo espalhados,
Mas nessa jornada que a gente chama realmente de poder comparar os dados, realmente o que a gente chama de transformação digital, começar a mudar o processo, eles começaram em 2019, começaram muito recentemente. E o que seria ponto-chave deles ter essa... Assim, claro, uma empresa muito organizada, enfim, mas o que você poderia pontuar, assim, dentro da Braskem, que fez com que... Porque 2019 é muito recente, né? É muito recente. Eles terem esse avanço ou esse resultado, assim, em um intervalo de tempo tão curto. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir resolver como técnicos, tá? Gente, o que acontece? Quando eu falo que a Braskem está fazendo isso desde 2019, entendam que nós tínhamos realmente uma série de iniciativas que eram iniciativas pontuais, tá? E existiam várias pessoas que trabalhavam nas suas iniciativas localmente e que elas tinham, claro, você tem um engenheiro de processo que está trabalhando em otimização, mas ele está trabalhando de uma forma desestruturada e local, né? O que mudou de chave deles foi justamente você ter uma pessoa que entendeu que você ganharia em velocidade, em escala, quando você tem isso de uma forma global. E isso, Daniela, é muito em relação a pessoas, tá? E por que eu até topei bastante entrar nesse desafio que tu me propôs aqui, né, de falar com estudantes? Hoje, uma das questões principais que a gente tem no mercado, tá? Até tem outras apresentações sobre isso, é a dificuldade que a gente tem de ter gestores que entendam que você ganhe em escala de uma forma estruturada, tá? Tem um outro gráfico que eu mostrei há algum tempo, foi uma apresentação da Ernest Young. Deixa eu tirar só um pouquinho aqui a apresentação, gente, para eu poder ver a cara de vocês. Posso? Só parar aqui a apresentação um pouquinho? Pode. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Para aqui a apresentação, alternar. Terminar a apresentação de dispositivos, tá. Eu saí? Estou vendo tua tela agora. Ah, tá bom. Não, eu pensei que eu tinha saído aqui, eu pensei em terminar a apresentação de dispositivos, eu pensei que eu tinha saído, gente. Não, tá com a gente. Ok. Agora eu parei de partilhar. Deixa eu ver aonde todos vocês foram parar aqui dentro do meu sistema. Gente do céu. A pessoa não trabalha. Eu não estou acostumado a trabalhar com o Google Meet, gente. Desculpa. Agora você parou sua apresentação. É isso que eu queria parar a apresentação. Eu quero ver vocês aqui. Estou buscando vocês. Gente do céu, eu não consigo encontrar vocês nas milhares de telas que eu tenho aqui. Eu não consigo encontrar vocês. Deve ter um monte de tela aberta, isso. É um fator que complica a vida da gente. Isso dificulta, mais a fator idade aqui tem essa dificuldade. Mas assim, o que eu gostaria que vocês entendessem, tá? Não é que a Braskem começou nessa jornada recentemente, pontualmente, tá? Mas eles tiveram um sponsor maior que conseguiu fazer... Bom, tô vendo a cara de vocês, não adiantou nada, gente. Podem abrir a câmera um pouquinho aqui. Eu fiz todo esse esforço, gente. Esse esforço, agora vou ter que aparecer. Só para eu conseguir ver um pouco o rosto de vocês. Eles fazem isso de uma forma pontual, mas quando você me falou desse desafio da gente começar a falar com estudantes, a questão maior que a gente tem hoje dentro é encontrar uma pessoa que consiga entender o que é transformação digital e ganho de escala global. Hoje, tá? Quando a gente fala de profissionais no mercado, profissionais que entendam de processo e que levem isso de uma forma organizada e padronizada, é muito raro. Por isso que a gente tem aí esses consultores de indústria 4.0, todo mundo, vocês vão esbarrar com esses consultores. Espero que não tenha nenhum aqui assistindo, mas vocês vão esbarrar bastante com esses consultores que ganham rios de dinheiro, justamente porque no nosso perfil de empresas brasileiras falta esse tipo de profissional ainda. Sabe? Um profissional que entenda que padronização é ganho de escala. E ali na Braskem aconteceu justamente isso. Acho que tu também conhece a maior parte das pessoas que trabalham na Braskem, porque a gente acabou seguindo caminhos similares e o grupo de pessoas que trabalham é muito, muito pequeno. Mas é uma coisa muito recente. É uma coisa muito recente que eles compraram a ideia justamente de fazer isso de uma forma padronizada. Porque e assim,
Eles são uma empresa, né, enorme, é uma empresa organizada, uma empresa, né, com corpo técnico conceituada, corpo técnico qualificado, e certamente eles tinham tudo separado, né? Então, eu Exato. acredito que a partir de 2019 o que eles fizeram foi fazer essa gestão maior e essa ligação integrada. integrada de dados e tudo mais. O que é muito interessante, porque se você vai ver, 2019 foi ontem, né? Exato, exato. E mesmo exato. a Shell, que você falou 2007, eu acho, para tudo que já transformou e para tudo que já agregou e ganhou, 2007 também não é um futuro tão distante, né? São alguns Exato. anos, mas é um ganho muito significativo nesse período. Mas quando a gente fala de 2007 também, de 2007 aqui são 15 anos, a tecnologia evoluiu bastante também, né? A tecnologia evoluiu muito. Gente, eu sei que eu tenho pouquinho tempo, eu só vou compartilhar uma coisa de novo aqui com vocês rapidinho, para vocês entenderem que a estruturação, eu não vou passar por todos os casos, porque realmente eu falei que eu já tinha preparado muitos aqui. Um segundinho, só vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Obrigado, Cláudio. Só rapidinho, só para vocês entenderem depois o tema que vai ficar para vocês para casa. Tá? Eu quero esta aqui. Quando eu coloco... Vocês estão vendo, né? Está entrando. Abriu já. Tá? Quando eu coloco a questão de outros exemplos, tá? Eu dividi aqui a apresentação quando a gente fala da parte de downstream, então tem outros casos de downstream. Tá? Eu gosto bastante, esses aqui são alguns casos no Oriente Médio. Tá? Saudi Aramco é bastante conhecida também. E sempre o processo é esse processo que eu comentei com vocês. Tá? Isso aqui é uma sala de controle da ADNOC. Tá? A ADNOC, eles têm telões onde eles conseguem ver todos os dados de diferentes processos. Realmente é uma sala bem futurista, eles conseguem trabalhar com esses dados. E o caso da MOL que eu comentei com vocês. E quando vocês receberem o material, tá, eu vou cuidar justamente para mandar para vocês com as minhas notas embaixo. E todos esses cases que estão aqui, dessa outra parte aqui, eles vão com o link, se algum de vocês se interessar para entender como foi a jornada dessas empresas, tá, já vai com o link para apresentação. Então, vocês vão ouvir essas pessoas apresentando. Esse case aqui da TransCanada, eu gosto muito, tá? A TransCanada, eles têm, tirando o pessoal da Rússia, tá? A TransCanada, eles são o segundo maior pipeline de gás do mundo, tá? E passando por zonas de gelo, né? Literalmente gelo. Então, eles falam das dificuldades que eles têm de conseguir fazer a coleta das informações, de como eles estão num ambiente bastante severo, etc e tal, e como que eles fazem a prevenção de falhas que são catastróficas. Imagina você ter um duto de gás, e esse duto de gás poder congelar, né? Então, esse tipo de caso. Né? Aqui são mais agudas, são casos em upstream. Tá? Então, vou deixar todos eles para vocês. E bem variados, tá? Então, tem alguns casos que são brasileiros, esse aqui é petróleos sul-africano, tá? Empresas de energia, de novo a Shell. Tá? Vai o meu e-mail também, tá? Então, se vocês precisarem depois buscar alguma informação, quiserem alguma coisa, ficam os meus dados aqui, podem me mandar esses dados e eu vou gostar bastante de compartilhar mais informações com vocês. Tá? Dito isso, gente, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Vai lá, Luciana, pode falar. Agora eu estou vendo a tela. Oi, boa tarde, Cláudio. Você sabe se esse sistema é utilizado no México pela Pemex? Esse, da minha empresa, sim. Tá? Então, não, porque quando a Daniela comentou em relação ao ano que a Shell começou a usar, 2007, eu fiz o intercâmbio lá em Guadalajara e eu fiz petroquímica em 2009. Eu não sei se eles já usavam esse sistema, mas eu achei que o professor levou a gente no escritório na cidade, né, no centro, lá em Guadalajara, e eles tinham, assim, uns simuladores, assim, super modernos. E, lógico, eu nunca tinha tido contato com essa parte de petroquímica. Lá foi a única vez, né, porque eu sou engenheira bioquímica, então essa parte aqui na USP eu não tinha visto, mas eu achei bastante avançado, isso em 2009, lá no México. Com certeza, né, mas eu conheço um pouquinho a situação da Pemex hoje, tá? Mas acho que a grande diferença, tá, entre esses casos aqui que eu trouxe e a Pemex particularmente,
de novo, essa questão da volume, sabe? Volume. Né? A gente tem iniciativas que elas são muito pontuais. E é esse é o ponto de virada. Né? Esse é o ponto de virada. Esse é o ponto de virada que eu trouxe da Braskem. Não é que eles não fizessem nada em transformação digital, gente, pelo amor de Deus. Não vão achar, sério, dizendo que a Braskem só começou a trabalhar em 2019. Não, em 2019 foi o ponto de virada deles, eles trabalharem de uma forma mais padronizada e em escala, né, para a gente conseguir fazer esse rollout das aplicações mais alto. Então, assim, em 2009, 2009 eu já estava trabalhando com esse sistema, em 2009 a Pemex já era cliente desse sistema particularmente, tá? Então eles já tinham, sim, algumas aplicações, possivelmente você viu algumas telas daquela época, mas a Pemex até hoje, tá? Até hoje eles não têm um sistema centralizado como a Shell tem. A Petrobras hoje não tem um sistema centralizado também. É uma pena, sabe? É uma pena. A gente entende que tem as iniciativas, mas a gente tem que trabalhar um pouquinho hoje, e vocês vão ter esse desafio de conseguir trabalhar em escala, gente. A gente tem que ganhar velocidade. Certo, obrigada. Mais alguém, gente? Assustei muito? Espero que eu não tenha assustado vocês. Eu espero que eu tenha incentivado você a trabalhar com isso, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso de gente que trabalhe e queira trabalhar com dados, gente. Boa tarde, Cláudio. Fala, Thiago. Adriano. É que o Thiago tudo bem? Tudo bem. Opa, maravilha. Algum tempo eu vi no site da OSI, né, que é o coletor do PI, né, tem uma atualização para o OPC-UA, né, e nessa atualização ele consegue capturar, por exemplo, a estrutura de um servidor OPC, por exemplo, S95. Eu entendo, pelo menos eu entendi que isso facilita, né, para os projetos, né, para o PIAF, né, a estrutura já é diretamente... Tu trabalha onde? Desculpa. Eu sou um ex-Matricom, né, eu sou ex-Matricom e hoje eu sou da Inovex, que é distribuidora da Matricom no Brasil. Entendi. Tá? E trabalhei com a PC, né, então o Explorer, Simulation, que o pessoal utiliza. Então minha pergunta, na verdade, é o que você acha dessa questão de padronização, né, dos dados, por exemplo, com S95, né, do lado do chão de fábrica. Isso pode ocorrer no nível dos DCS, controladores, ou realmente só do Edge, FOG, vai ser por sistema? O que você acha dessa questão de padronização? O que eu tenho visto, tá? A gente não pode colocar a mão no fogo, né? A questão do APC é uma questão interessante porque você conseguiu construir, eu brinco com as pessoas, você construiu um Esperanto para esse mundo Esperanto é aquela língua universal para o mundo de automação, né? A dificuldade que a gente tem é que o Esperanto A não é igual ao Esperanto B, às vezes tem algumas dificuldades aí no meio do caminho. À medida que a gente tentou cada vez mais seguir no sentido de padronização, Microsoft fez muita força em cima, etc e tal, essas grandes empresas elas ficaram um pouco mais resistentes em termos de tecnologia. Então, o que eu acredito, tá, Adriano? Eu acho que a questão de padronização, por exemplo, de DCS, etc e tal, ela vai parar por aí, ela não vai avançar muito, não. Por questão de fornecedor mesmo. Isso é a minha opinião, tá? Eu acho que o pessoal vai cada vez começar a embarrear, porque quando a gente começa a falar de DCS, cara, tu tá falando de empresas gigantes, você tem 5, 6 hoje que mandam no mercado inteiro. Então, é uma briga muito grande, Ok. Não, perfeito. Né? Tranquilo. Tranquilo, é que eu devo começar um trabalho, né, de pós-graduação e a minha ideia é focar nessa questão de padronização, né, de modelamento, né, então quando você pensa S95, S88, né, e outras iniciativas, por isso que eu fiz a pergunta, eu agradeço aí a resposta. Não, tranquilo, fica à vontade. Eu vi que o pessoal está tendo que sair. Gente, eu queria agradecer muito, mas eu vou passar para ti, tá, Dani, o material todo. Pode distribuir para o pessoal, fica à vontade, gente, fiquem à vontade. Tinha um aluno aqui, mas acho que ele tinha levantado a mão. Eu não sei se a Luciana ainda está, quer fazer alguma outra pergunta. Está com a mão levantada? Não, acho que ela já tinha feito. Não, desculpa, eu esqueci de tirar a mão. Sem problemas. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Vai lá, Eric. O Eric queria perguntar alguma coisa. Boa noite. Cláudio, agora um pouquinho, uma escala um pouquinho maior, não numa única empresa. Você acha que seria possível ou factível fazer essa Big Data, mas dentro das universidades? Pena que a Bruna não está aqui. Tu dizes esse Big Data em que sentido, Eric? Por exemplo, a gente sabe que tem dezenas e dezenas de dissertações por ano.
Você acha que teria alguma maneira de conseguir pegar todos esses dados gerados, colocar num banco de dados geral e a gente conseguir manipular esses dados? Então, por exemplo, para eu otimizar trabalho, em vez de ficar procurando dezenas de artigos, procurar um determinado banco de dados sobre aquele assunto. Vamos lá. É uma pergunta bastante complexa, tá? Dentro daquilo que eu expliquei hoje. Existem, gente, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, a gente vai ter que ser um pouquinho técnico, tá? Existem diferentes tipos de dados, tá? Quando a gente fala de dados, nem todos os dados são iguais. Tá? Os dados de processo, que são os dados que eu quis mostrar para vocês aqui mais, eles são chamados os dados temporais, tá? Os dados temporais são aqueles dados, basicamente, que eles mudam com o tempo, né? Vai acontecendo, então você tem, imagina lá, imagina o ar-condicionado do teu carro, tá lá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é um dado temporal. Tá? Existem outros dados, tá? Que eles são chamados os dados relacionais, que eles não mudam muito com o tempo. Um exemplo, a tua data de nascimento nunca muda, o teu endereço muda pouco, teu nome pode mudar, mas são dados que mudam muito pouco. Tá? Esses dados, que não têm uma volumetria tão grande, e eles têm alguma relação entre si, por exemplo, os dados que definem o ERIC, eles têm uma relação entre si, eles são chamados de dados relacionais. Então, a gente trabalha esses dados em bancos relacionais. Os dados de processo, a gente trabalha em bancos temporais. Os dados, a junção desses dois tipos de dados, você leva os dados temporais a um sistema estruturado, você começa a construir o que a gente chama de engine de Big Data. Tá? Por isso que eu falei de padronização, por isso que eu falei eu não fui tanto para o lado técnico, até poderia ter explorado mais o lado técnico. O que você está me pedindo hoje, tá? Ele faz muito mais sentido dentro de uma estrutura relacional. Fazer sentido numa estrutura relacional significa que é muito mais simples construir isso do que construir um sistema com bancos temporais. Tá? Então, assim, possível super possível. E com investimento até talvez muito menor de tempo e de esforço do que um sistema desses aqui. É um sistema de procura. É possível. Consigo explicar? Obrigado. Eu já pensei que tu já ia querer fazer alguma iniciativa de Big Data que a gente ia conseguir manipular os dados de processo, que a gente ia cruzar os dados de um simulador que a gente tem sei lá, no Copiad, com os dados que a gente tem lá na URGS, que também dá para fazer. Daí isso é uma loucura bem interessante. Isso é muito mais legal. Interessante. Caso se pensar. Eric, fica com isso em mente, Eric. Tu trabalha com simulação, Eric? Não, já trabalhei, só que hoje eu estou numa parte mais experimental. Mas é uma área que me atrai bastante. Persista. Mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Bom, Cláudio, assim, mais uma vez eu super te agradeço. Eu achei riquíssimo o que você trouxe, eu acho que poderia transformar em umas 3 aulas, porque, assim, muito interessante, muito, muito bom mesmo. Vamos pensar aí, quem sabe, para o ano que vem, né, fazer alguma coisa e trazer você de novo aí para falar para os alunos da UFRJ, tá? Estou à disposição, gente. Hoje a professora Elizabeth Lucas, ela não estava presente, mas ela já deixou os agradecimentos a você também, pela sua contribuição, pela sua participação. E é isso, assim, foi muito legal. Os alunos já deram os parabéns por aqui no chat, acharam super interessante, dando parabéns, agradecendo a apresentação. Então, pode ter certeza que foi muito legal. Tá? Obrigado, gente. Obrigada. Então,